Agradecemos ao arquiteto Eduardo Ferola. Passamos agora à apresentação do arquiteto Ascânio Merrick. Formado em Arquitetura e Urbanismo em 1995 pelo FMG, meia-mestre em Construções Metálicas pelo FOP, em 2004, professor do CEACOM, especialização em Construções Metálicas para arquitetos do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks, trabalhou como arquiteto no escritório GSE Architects, em Cleveland, nos Estados Unidos, de 1997 a 2000 e na área de desenvolvimento de mercado para construção em aço da Uzi Minas desde 2001. Desenvolve projetos próprios desde 1996. Abrimos então a exposição ao arquiteto Ascânio. Pelo lugar, boa tarde. A gente agradece a oportunidade, né, de estar aqui conversando, estamos juntos aqui, né, para cada um falar um pouco do que tem feito, né, dentro das suas atividades isoladas e para a gente trocar informação e ver o que a gente pode tirar de proveitoso das coisas isoladas que cada um tem feito aí. A nossa conversa, dentro do tema que foi sugerido, né, quando o Carlos Alberto procurou para a gente participar da revista e das apresentações aqui, eu preparei uma apresentação não focada em projetos elaborados por mim, mas em situações que a gente vive, né, no dia a dia de trabalho atualmente, principalmente na Uzi Minas, né, como consultora e da área de uma espécie de consultoria, né, de mercado na área de desenvolvimento de projetos em sistemas industrializados com estruturas e componentes metálicos. Quando a gente foi apresentado ao tema, né, no início da nossa discussão aí, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, o livro do Álvaro Siza, do arquiteto português Álvaro Siza, de 88, se não me engano, foi publicado pelo Gustavo Guilherme, que chama-se Profissão Poética, sobre a obra do arquiteto português. E eu lembrava disso, que tinha ficado muito guardado na memória. Uma breve introdução, um texto introdutório que ele coloca nesse livro, em que ele cita 8 tópicos que caracterizariam assim, o cotidiano dele como arquiteto, né, de escritório, desenvolvimento de projetos e tudo mais. E ele lembra, né, começa falando que inicia um projeto a partir do momento que ele visita o terreno, né, para poder estudar e desenvolver os conceitos que ele vai explorar a partir daquela situação dada ali, obviamente confrontados com as necessidades de programa e tudo mais. E depois que ele fala sobre esse início, né, da atividade do projeto, ele fala que ele procura se isolar um pouco, normalmente num café ou numa situação que dê a ele uma tranquilidade, para definir ali o que é que ele vai, a partir do que ele vai começar o desenvolvimento, né, e a construção do projeto frente aos dados com os quais ele se deparou. E ele até justifica, e era isso uma das coisas que mais me chamava a atenção na época, que aquilo não se tratava de uma fuga das atividades, muitas vezes consideradas menos nobres, né, do cotidiano do arquiteto lá dentro do seu escritório, resolvendo as coisas mais práticas, né. E se tratava de uma oportunidade de criar uma situação para construir aquilo que o Ferola lembrou bem aqui na apresentação dele, construir o conteúdo do projeto que seriam explorados, que seriam desenvolvidos frente às atividades mais de caráter mais prático. Inicialmente a gente separei aqui algumas imagens para conversar a respeito disso e quais as ligações que existem, né, entre o desenvolvimento de projetos e a importância, né, principal dentro da nossa atividade da definição do conteúdo que vai ser desenvolvido, né, porque sempre vai ser, né, a coisa mais importante dos nossos desafios aí, em cada projeto. E eu separei, apesar de não ter muito aspecto de uma imagem, não ser uma imagem tão apelativa, né, de uma referência direta com relação ao tema que nos foi proposto, essa primeira imagem aí, que eu considero revolucionária assim, em vários aspectos. Tá?
apesar de não ter um apelo como apesar de parecer assim, um forte Apache, né, quanto projeto, enquanto construção, a gente separou isso daí por enxergar nesse projeto um caráter revolucionário por vários aspectos. Primeiro porque esse prédio é uma construção de 1889, ou seja, já tem aí bem mais de 100 anos. Né? E está no estado de São Paulo, no Brasil, na cidade de Bananal. É uma estação ferroviária que foi toda fabricada, toda concebida na Europa, em outro país, em outro lugar, foi toda trazida para o Brasil há mais de 100 anos atrás, montada, e que tem o que a gente acredita que seja as coisas que nós vamos falar a respeito, né? Que são os parâmetros e as necessidades que a gente tem de estipular algumas as regras, né, para poder desenvolver um projeto sem que isso essa concentração, né, na parte prática seja determinante para diminuir, né, os valores que você resolveu desenvolver dentro do conteúdo do projeto que foi estipulado no início, nessa fase inicial. A gente separou algumas outras obras, primeiro para mostrar que esse desenvolvimento e essas condições técnicas que a gente estabelece ao longo do processo de projeto, elas podem ser explicitamente mostradas, né, em qualquer tema que vai ser desenvolvido ou não, elas podem estar implícitas dentro da construção, né, do desenvolvimento desse projeto. Separamos aqui o edifício do Teatro Franco-Suíço Le Corbusier também, pavilhão suíço em Paris, que era um dos projetos desenvolvidos dentro dos conceitos das unidades de habitação, que foram feitos em vários lugares, e com uma particularidade, né, que por trás do prédio aparentemente de concreto, mas depois, quando a gente começa a analisar sutilezas que existem no enunciado da imagem inicial dele, a gente começa a ver que existem razões para que ele não seja um prédio convencional, né, de concreto armado. E aí a gente vai descobrir depois, através de algumas informações, né, que tratava-se de um edifício sobre um pilotis de concreto armado, totalmente concebido, né, com modulações e padrões construtivos, sistemas construtivos que não eram de concreto armado, era uma estrutura muito mais leve, uma estrutura metálica e tal, que não era explicitamente demonstrado na sua imagem final, mas se a gente for começar a pensar bem, né, que a própria questão da leveza da base, né, da laje inicial, que recebe toda a construção sobre ela, já indica uma espécie de uma sutileza maior, né, não explicitamente, que essa construção, o resto da construção sobre essa base, seria uma construção mais leve, com sistemas construtivos, né, que propiciassem essa leveza maior. Outro conceito e outro edifício que a gente separou também para conversar a respeito das metodologias de desenvolvimento de projeto, né, foi a Vila Operária próxima a Stuttgart, na Alemanha, toda desenvolvida sob o comando do arquiteto Mies van der Rohe, na época, com projetos de vários arquitetos, né, e inclusive um deles, esse edifício aqui acima, né, um edifício de apartamentos, todo concebido também com sistemas construtivos híbridos, né, sistemas semi-industrializados com estrutura metálica e construções de alvenaria convencional, que também não são explícitas na sua imagem final, né, como aspecto estrutural, mas que são explícitas também de uma forma, são mostradas de uma forma mais sutil, mas não explícitas, através dos conceitos da modulação enunciada na fachada do edifício. Outra curiosidade também que a gente sempre procura mostrar,
estive lá com o arquiteto Danilo Matoso, um dos organizadores desse evento, há pouco tempo, há 2 semanas, e a gente entrou lá no prédio do Congresso Nacional, e quando a gente estava entrando, eu comentei com o Danilo que achava uma coisa muito mais até interessante, e não saindo um pouco dessa necessidade, né, de mostrar o aspecto construtivo dessa maneira explícita que a gente está mencionando. Quando a gente entra num prédio que tem lá seus 30 andares, a gente se defronta com um pilar da base de em torno de 40 centímetros, 50 centímetros, né, de lado, que é uma maneira também de denotar que a maneira com a qual ele foi construído não é a maneira de uma estrutura, por exemplo, de concreto armado convencional, que é o que se espera da maioria dos edifícios na cidade de Brasília, né? É até uma surpresa para a gente, para muitas pessoas, quando a gente mostra essa imagem da esplanada dos ministérios e da torre do Congresso sendo construída com estrutura metálica. É outro projeto que a gente separou também para mostrar que não apenas a concepção tecnológica da estrutura, né, como a maneira de você organizar um projeto, ela pode ser levada a todos os aspectos daquela construção, né? A gente separou um ícone também aí da arquitetura, da história da arquitetura, né, para mostrar que, de uma forma bem clara, desde a concepção inicial de um projeto até a sua realização final, passando não só pela concepção estrutural, como por o arranjo que entre os vários componentes dessa construção, como esquadrias, né, assim, a parte de caixilhos, a parte de modulação de materiais de piso, né, como elas se encaixam perfeitamente com a concepção estrutural. Outros projetos também, a casa do Miss Vanderrohe, que a gente mostrou anteriormente, a Casa Farnsworth, né, construída a mais ou menos 150 quilômetros de Chicago, na década de 50. E a gente separou também alguns projetos que ocorreram, no caso, aí, na mesma década de 50 no Brasil, de autoria do arquiteto Sérgio Bernardes, que também mostram uma grande interação e uma grande interferência do arquiteto, tá certo? Na definição, não só nas definições técnicas de estrutura, de aspectos construtivos e tal, intercaladas com aqueles conceitos que foram definidos na fase inicial de projeto. Quer dizer, qual é a relação que existe entre uma coisa e outra e como você consegue intensificar, tá certo, as suas definições do conceito a ser explorado através desse processo de desenvolvimento do projeto. Outro projeto que a gente separou aqui em Nova Lima, o projeto do arquiteto Allen Rosper, que tem também relações bem claras entre o partido, né, do projeto e a maneira com a qual ele foi construído e concebida, né, através de modulações, através de sistemas de vedação, sistemas construtivos de vários componentes. Outro projeto que a gente separou também, para mostrar de uma forma mais intensa, né, o conceito do projeto, no caso aí, totalmente associado aos seus aspectos técnicos, né, que é o projeto do Centro Jorge Pompidou, do Richard Rogers e do Renzo Piano, da década de 70, tá certo? São coisas que a gente separou, na verdade, para participar aqui dessa conversa, para mostrar, de certa forma, uma inquietação que a gente vê, que a gente constata no nosso dia a dia de trabalho, que é uma coisa também que o Fernando falou um pouco a respeito no texto dele aqui, a separação que existe hoje grande entre a nossa atividade profissional de arquiteto e as transformações que estão ocorrendo aí diariamente, né, nas nossas cidades, no nosso ambiente construído. Na verdade, esses são exemplos que a gente separou para mostrar que a influência do arquiteto no processo desses projetos, né, ela é direta e inovadora, né, em muitos aspectos. Desde projetos com a monumentalidade acentuada, quanto projetos de uma escala menor e de uma implantação mais cotidiana. A relação que existe entre a prática profissional
e o meio de produção, né, o tempo, a construção em si, daquilo que foi proposto no papel, ela pode ser muito mais intensa, né, do que ela vem ocorrendo hoje na nossa realidade cotidiana. Esse daí é um fragmento da construção, da montagem daquele edifício que a gente mostrou anteriormente, com um detalhe em cima do projeto de uma das peças, né, essas peças totalmente gigantescas. Aqui embaixo a gente pode ver apenas a parte saliente do projeto que está sendo mostrado ali em cima do desenho em planta, né, daquela peça lá, para a gente ter uma noção de escala. E são, por exemplo, nesse caso aí, peças fabricadas por processos não convencionais de construção, não por fabricantes de estruturas metálicas, né, ou empresas que normalmente são vinculadas à construção civil. São peças fabricadas por empresas de fabricação de navios, de aviões, esse tipo de coisa. Dentro da nossa realidade também, né, só para não ficar colocando exemplos que podem ser relacionados apenas com a realidade externa, né, as nossas condições, a gente lembra também o grande grau de interação entre as metodologias de projeto, né, detalhamento e tudo mais, com os processos de fabricação dos edifícios da rede Sara Kubitschek, né, projetados pelo João Filgueiras Lima, né, o Lelé, e cujos componentes são integralmente fabricados na própria unidade industrial que eles desenvolveram para construir esses edifícios. Quer dizer, assim como em vários outros exemplos que a gente mostrou anteriormente, cada componente desse edifício é pré-fabricado, levado para o canteiro de obras, e onde é feita uma montagem, né, criteriosa, baseada em tudo aquilo que está estabelecido já dentro do próprio ambiente de projeto, né, dentro do nosso material gráfico mais, que é, no final das contas, o nosso produto, né, como arquitetos. São os materiais gráficos, as plantas, os desenhos técnicos que vão nos canteiros de obras para poder orientar e servir de referência exata para a construção daquilo que foi desenvolvido no escritório. Nesse caso aqui também, a configuração dos elementos e a montagem, né, mostra de forma bem nítida e explícita a relação direta com as decisões tecnológicas do projeto, né, sem de forma alguma comprometer os aspectos conceituais, né, que foram formais, conceituais, que foram ali escolhidos para fazer a referência à parte da imagem, né, daquele edifício. Aqui a gente separou também um projeto mais cotidiano possível, né, o projeto de um edifício para habitação de interesse social, desenvolvido dentro das limitações mais convencionais que foram, durante tempos, aí, estabelecidos para esse tema, né, para mostrar também que a criação de um ambiente comum que vai permitir um diálogo direto entre aquilo que o arquiteto faz no escritório e o ambiente de produção, né, das fábricas, das construtoras, dos fabricantes de estruturas, dos fabricantes de equipamentos, de peças pré-moldadas, tá certo? É exatamente o nosso desenho técnico, né, o nosso desenho com as informações técnicas a respeito daquela construção. E se a gente eximir desses desenhos, dessa informação, alguns aspectos gráficos que até então eram muito comuns, comuns de serem encontrados, né, nos desenhos mais triviais, né, de arquitetos, como, por exemplo, as definições de eixos estruturais, definições de conceitos estruturais, sistemas de estabilização de estrutura, pelo próprio arquiteto e não pelo calculista, né, que seria depois um refinador dessas decisões junto com o arquiteto, tá certo? Mas a semente daquelas construções tem que ser referendada já na fase de desenvolvimento do projeto, tá certo? E a gente trouxe essas coisas aqui para mostrar um pouco que a gente está vendo cada vez mais a gente recebe informações gráficas, informações técnicas de arquitetos
para poder iniciar um estudo ou um trabalho conjunto sem alguns parâmetros básicos que têm que ser definidos pelo próprio autor do projeto, para quando a gente passar para a fase posterior, né, desenvolvimento daquela solução, várias coisas não fiquem perdidas, né, ao longo do processo. Existem várias soluções. A questão da modulação, que normalmente é encarada como um limitador do desenvolvimento do projeto, ela já foi mostrada e estabelecida como uma forma mais complexa em diversas situações, né? Não como uma coisa restringidora, né, das possibilidades de projetos, mas como uma forma até de você reforçar aquilo que você estabeleceu na sua fase bem inicial ali, né? Existem coisas, por exemplo, que a gente tem que passar a dominar cada vez mais, porque a partir do momento que você joga a responsabilidade de outros profissionais, claro que essas decisões podem enfraquecer aquilo que você quer, né, do seu projeto. E a gente tem que saber, por exemplo, quando a gente tem trabalhando com uma vedação no eixo estrutural, quando a gente está trabalhando com uma vedação fora do eixo estrutural, quais são as consequências, né, que a gente traria para aquele projeto. A gente tem que, como eu converso, né, basicamente, tanto com arquitetos quanto com os fabricantes, né, que são clientes que compram matéria-prima na empresa que eu trabalho, a gente percebe que há um nítido deslocamento completo entre atividades que em algum momento necessariamente se encontram. E a gente sente falta no caso de fazer algumas ações, né, que possam permitir uma aproximação maior e de uma forma menos isolada, né, mais heterogênea, mais homogênea, entre os profissionais de projeto e as empresas e, no caso, os fabricantes aqui, né, de estrutura, por exemplo, que desenvolvem e que fabricam as soluções que vão ser implementadas nos canteiros de obra. Isso são imagens, por exemplo, de uma fábrica da Codeme, aqui em Betim, próximo a Belo Horizonte, em que a gente tem desde maquinários convencionais, vamos dizer assim, de fabricação de estrutura, até maquinários ultra sofisticados, né, os mais avançados possíveis, que são, por exemplo, como essa imagem do quadro superior direito, máquinas que podem, por exemplo, ter uma relação direta com informações vindas do computador. A nossa atividade de projeto, por exemplo, com os implementos, né, as possibilidades novas que as ferramentas computacionais trouxeram, elas podem também servir para estabelecer esse maior vínculo entre as atividades de projeto e as atividades de produção, o que não é o que a gente vê, não. A gente vê mais essas inovações computacionais aí, né, envolvidas em atividades de representação, né, que, claro, é um grande ganho, mas que pode ser estendido para uma outra possibilidade de atuação mais direta, né, com os meios de produção, como a gente mencionou. Esse é um outro edifício que a gente separou também para mostrar que ele é todo concebido e desenvolvido com sistemas totalmente industrializados e a seco, né, de construção. Não existe um bloco de alvenaria, no caso são os blocos de concreto da parte das garagens e da torre de escadas, tá certo? E esse prédio foi construído, está em estado final de construção, aqui no município de Contagem, próximo a Belo Horizonte também, né, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente mostra também como um exemplo disso que a gente está falando, desse deslocamento grande que existe entre aquilo que nós consideramos como grandes conceitos de projetos, né, grandes conceitos associados a ícones aí da história da arquitetura, que a gente mostrou em alguns slides anteriores, e edifícios do cotidiano, né, da construção diária, dessa transformação diária da cidade, em que a gente não vê grandes relações, mesmo em soluções como esse edifício aí, em termos de projeto, em termos de tecnológicos muito sofisticados, tá certo?
Esse também é um outro projeto que a gente separou, que a gente considera um grande projeto aí na parte de construção industrializada, desenvolvido pelo arquiteto Hélio Madeira, do Espírito Santo, uma fábrica de tecidos em Colatina, no Espírito Santo. Mais um exemplo também aí dentro desse nosso cotidiano que mostra que é possível a gente desenvolver alguma ação para poder aproximar mais o nosso dia a dia de escritório. Existe essa abertura, embora a gente esteja, eu acho, ainda pouco preparado para estabelecer de uma maneira mais homogênea isso aí nesse cotidiano mesmo das transformações da cidade. A gente separou também esse projeto que é um complexo forense, saiu há pouco tempo na revista AU, do arquiteto Newton Massafume, de São Paulo. Esse prédio é em Cuiabá, no Mato Grosso. Também todo concebido com soluções totalmente industrializadas, né, dentro desses conceitos de montagem que a gente apresentou, que a gente acredita que pode servir que pode ser mais utilizado, né, vamos dizer assim, dentro das nossas práticas profissionais. E por fim eu separei esse projeto do arquiteto francês Marc Mirand, que esteve aqui no Brasil em 2004, na ocasião da Construmental, e ocorreu nessa situação, durante ao fim, né, da apresentação dele no Congresso, um fato que a gente considerou muito interessante. Primeiro, quando ele estava apresentando esse projeto, o que volta bastante para aquela nossa primeira conversa a respeito de conceito, produção, tecnologia, né? Que o mais importante não é a questão do aspecto tecnológico, sim a questão do conceito que você vai desenvolver, e a partir do momento que está decidido, como desenvolver esse conceito com consistência através dos mecanismos da técnica, né? das questões estruturais, das outras questões correlatas, né, à nossa prática. Ele falou que o cliente, quando contratou para fazer esse posto de pedágio, que é uma autoestrada chegando a Paris, simplesmente tinha em mente que, quer dizer, dificuldades também que são totalmente naturais a qualquer arquiteto em qualquer lugar, tá certo? O cara queria um posto de pedágio. Quando ele começou a trabalhar no projeto, o cliente que iria pagar pela obra, inclusive, né, pela solução final, queria simplesmente um posto de pedágio para ele coletar o dinheiro dele lá e tal, e só enxergava a coisa por esse aspecto prático. Até que ele teve o trabalho e o cuidado de mostrar e de convencer, claro, esse cliente dele, de que ele não estava fazendo um posto de pedágio, ele estava fazendo uma porta de entrada para Paris, que era uma das cidades mais importantes, que é uma das cidades mais importantes do mundo, e que, por esse e por vários outros motivos, ele não tinha o direito de construir ali um posto de pedágio qualquer, como se tivesse em qualquer lugar. É claro que desenvolveu toda uma construção a respeito dessa defesa, né? Lembrando, por exemplo, do Arco do Triunfo, que já desempenhou esse papel de porta de entrada de Paris e tudo mais, e conseguiu não apenas convencer o cliente de que ele não poderia desenvolver um projeto qualquer, como que ele deveria construir, né, e pagar por aquilo, pagar mais para fazer uma coisa que não era simplesmente um posto de pedágio. E no final da discussão, uma das representantes lá do Instituto Brasileiro de Siderurgia, que estava presente na apresentação, né, estava presente na ocasião, levantou a situação, né, levantou o seguinte argumento: não, mas você faz essas coisas na França, onde vocês têm acesso à tecnologia, acesso a possibilidades que aqui no Brasil as pessoas não têm normalmente, né? E ele ouviu aquilo tudo, ela fez uma pergunta longa e tudo mais, ele ouviu aquilo tudo com atenção, e a resposta que ele deu foi uma coisa que surpreendeu a todos, né? A primeira coisa que ele falou que a dificuldade para você implementar ou desenvolver uma coisa que é diferente daquilo do trivial, né, do que é feito em todas as situações, é uma dificuldade presente para qualquer profissional, em qualquer lugar, não só na França como aqui, né, não só aqui como na França, como em qualquer outro lugar. E para conseguir fazer aquelas coisas dele, para colocar aquilo em pé e para convencer as pessoas de que essas coisas são, ou
ou pelo menos esse tipo de conceito de obra, são as que são necessárias em determinadas situações, ele tinha grandes dificuldades também. E a respeito dos meios de produção disponíveis, da tecnologia, de coisas do tipo, ele respondeu para você: olha, eu tenho que te falar então que você não sabe nem aonde você está, nem quais são as condições que existem aqui. Muitas das coisas diferentes, vamos dizer, que eu faço nos meus projetos, não são fabricadas por estruturistas, fabricantes de estruturas convencionais. São fabricados por indústrias aeronáuticas, indústrias navais, indústrias especializadas em dificuldades de fabricação de peças muito maiores, né, do que os fabricantes de estruturas convencionais. E aqui você tem, no Brasil, você tem tanto uma indústria naval muito desenvolvida, como uma indústria aeronáutica muito desenvolvida. A questão é de saber em quais situações, né, naquelas situações em que cabem essas aproximações, como aproximar e como utilizar essas ferramentas e essas possibilidades que estão aí à nossa disposição, certo? Dentro obviamente, da característica de cada projeto. Então a gente termina com essa observação que ele fez aí, mais para deixar como um item a ser discutido por todos nós, aí, a ser pensado pelo menos por todos nós, em como e o que fazer, o que é que está ao nosso alcance, né, o que a gente pode fazer para poder diminuir um pouco esse descolamento que existe entre o profissional da arquitetura e os profissionais, por exemplo, de indústrias ou de outras áreas, que estão muito mais associados e focados e ligados diretamente com as transformações cotidianas que estão acontecendo aí ao nosso redor. E não precisa de falar muita coisa, né, para demonstrar que essas coisas não estão, pelo menos, dentro daquilo que a gente aprende, né, na escola de arquitetura e tudo mais, como a melhor maneira de abordar, né? Essas transformações não estão sendo abordadas e não estão sofrendo a participação mais intensa dos arquitetos e, né, com a formação que a gente tem para tornarem reais, né? Era isso que a gente tinha para falar. Agradeço novamente aqui a oportunidade e passo a palavra ao Carlos Alberto.